Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e suas aplicações práticas no nosso dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial. Eu apenas gosto da temática da tecnologia, sou um curioso e também gosto de compartilhar conhecimento. Por isso eu venho trazer aqui para vocês um pouco do que eu aprendi nos últimos dias com alguns estudos sobre inteligência artificial. Então vamos lá falar um pouco mais sobre inteligência artificial. Mas antes de falarmos sobre as aplicações práticas da inteligência artificial no nosso dia a dia, vamos falar um pouco sobre o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é um conceito bem amplo e um avanço da tecnologia que está relacionado à capacidade das máquinas e dos sistemas de executarem comandos de forma autônoma, ou seja, tomar decisões com base em experiências. Então esses sistemas eles vão executando tarefas, aprendendo com os erros, aprendendo com a captação de informações, o que a gente pode chamar de aprendizagem de máquina ou machine learning, e vão tomando novas decisões, fazendo assim um ciclo de feedback e aprendizagem. O termo inteligência artificial ele não é uma novidade. Esse termo ele começou a ser usado lá em 1956, mas só agora recentemente é que ele começou a ganhar mais visibilidade, tanto pelo aumento da capacidade de processamento dos computadores, como também pela quantidade de dados que são gerados dia a dia pelos usuários na internet, em sistemas, em diversas plataformas. Então, esse desenvolvimento da capacidade de processamento, aliado a essa grande quantidade de dados que são gerados, faz com que as máquinas e sistemas tenham uma grande quantidade de dados sendo processados e gerando inteligência. E com isso, aprendendo cada vez mais. Quando a gente fala em inteligência artificial, logo vem à cabeça robôs, carros autônomos que dirigem sem a necessidade de um humano e todo aquele imaginário futurista que são mostrados nos filmes de ficção. Só que a inteligência artificial ela já está muito presente no nosso dia a dia, só que muitas vezes nós não percebemos. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês algumas aplicações práticas da inteligência artificial do nosso dia a dia que muitas vezes usamos sem perceber. O primeiro exemplo que eu trago para vocês de inteligência artificial é o reconhecimento facial. O reconhecimento facial ele é feito por uma série de cálculos matemáticos das proporções dos nossos rostos. Então o reconhecimento facial ele já é amplamente utilizado, por exemplo, para desbloquear o seu celular, para autenticar transações bancárias e uma série de outras funcionalidades. Mas o reconhecimento facial, aliado a outras características corporais e também trabalhando com câmeras de alta definição, já é possível identificar, por exemplo, pessoas que são procuradas pela justiça em aeroportos ou mesmo na rua. Aliado à inteligência artificial, essas câmeras emitem alertas para as autoridades, que podem tanto acompanhar essa pessoa como fazer o processo de busca e apreensão. Então aí nós já temos a inteligência artificial fazendo reconhecimento facial e mandando alertas para as autoridades em tempo real. Então, a inteligência artificial passa a ser amplamente utilizada na área de segurança. O segundo exemplo prático de inteligência artificial no nosso dia a dia são os aplicativos de rota. Então, no nosso dia a dia é comum, quando a gente vai fazer ali um trajeto que a gente não conhece, colocar a rota no mapa, seja no Waze ou no Google Maps, e o aplicativo nos dá uma rota com fluxo de trânsito em tempo real, desviando muitas vezes congestionamento intenso ou mesmo bloqueio de rua. Então, esses aplicativos, para que eles possam sugerir a melhor rota, eles combinam uma série de informações. Informações de geolocalização dos usuários, informações de velocidade do trânsito. Você pode ainda durante o trajeto e interagindo por voz com o aplicativo, ou seja, dando alguns comandos de voz para o aplicativo, fazendo um processo que a gente chama de sintetização de linguagem natural, e o próprio aplicativo também vai lhe dando vários feedbacks também por voz. Então, todo esse processo acontece por meio do cruzamento de diversos dados de geolocalização e dados dos próprios motoristas que são compartilhados processados para lhe indicar a melhor rota a seguir. Outro segmento que tem utilizado amplamente a inteligência artificial é o ramo de atendimento ao cliente. Você já deve ter procurado atendimento em alguma instituição, em algum banco ou outro tipo de instituição e você já deve ter se deparado com os chamados chatbots, que são aqueles chats
que eles têm ali um atendimento automatizado. Então a inteligência artificial contida naqueles chats vai delineando o caminho que você deve seguir de acordo com os feedbacks que você vai dando. Então você vai dizendo qual o setor de atendimento que você quer, você vai dizendo qual o tipo de atendimento que você quer, se você quer crédito, se você quer pagamento de contas. E a inteligência artificial vai lhe sugerindo algumas informações que ela acha que podem ser relevantes para vocês. E o mais interessante é que ela vai aprendendo também com o feedback que você dá no final do atendimento. Então, se você já foi atendido por um chatbot, lá no final ele deve ter perguntado: essa informação foi relevante? Nós conseguimos atender a sua solicitação? Então, é por meio desse feedback que a inteligência artificial vai aprendendo se ela realmente conseguiu lhe dar a informação que você precisa ou não. Muitas vezes, quando a inteligência artificial ela não consegue resolver o seu problema, ela lhe encaminha para um atendimento humano, né? Em muitos lugares você já consegue abrir uma solicitação sem a mínima intervenção humana. Outra aplicação bem comum da inteligência artificial no nosso dia a dia são os assistentes virtuais. Então nós temos aí a Alexa da Amazon, a Siri da Apple, o Google Assistant da Google. Então todos esses assistentes virtuais, eles entendem diversos comandos que são dados por voz, o que nós chamamos de processamento de linguagem natural. Eles podem fazer tarefas simples, como fazer uma ligação, tocar uma música, tocar uma playlist, acender lâmpadas, ligar aparelho de ar-condicionado, mas eles também podem fazer tarefas muito mais complexas, como automatizar rotinas. O Phelps mostrou no canal dele uma rotina bem interessante que ele programou a Alexa para fazer. Então, quando ele diz: Alexa, vamos gravar, automaticamente as janelas do quarto dele são fechadas, as luzes do estúdio se acendem e algumas luzes de recorte, as luzes do fundo, se acendem para deixar o estúdio dele mais bonito, dando ali evidência à logomarca dele, criando por meio dessa automatização todo um cenário dentro de segundos. Esse tipo de automação, feito por inteligência artificial, combinado com diversos sensores, é muito interessante para economizar energia, fazer monitoramento eletrônico, ver se as portas do seu apartamento foram abertas ou não durante a noite, emitir alertas que muitas vezes pode ser um alerta para o dono do apartamento, para uma pessoa próxima que você escolheu ser notificada ou mesmo acionar as autoridades. E assim, o caminho natural da evolução dessa tecnologia é que em breve nós não vamos mais precisar dar comandos a esses assistentes virtuais. Por meio da internet das coisas, esses assistentes eles vão poder se comunicar com diversas máquinas dentro da sua casa, como é o caso de uma cafeteira, uma geladeira, um aparelho de ar-condicionado, enviando comandos automatizados e facilitando o nosso dia a dia. Um bom exemplo é a sua cafeteira, que pode se conectar automaticamente com o seu supermercado preferido e, de acordo com a quantidade de café que você toma semanalmente, ela já pode prever quando o seu café vai acabar, pedir uma nova compra de café nesse supermercado, levando em consideração o tempo que essa entrega vai demorar para chegar na sua casa, fazendo com que essa encomenda chegue na sua casa antes do café que tem na sua casa acabar. Então a inteligência artificial tomou uma decisão de acordo com a rotina que você tem e fez um pedido de um produto que ela também fez uma estimativa de quando está perto de acabar ou não. Tudo isso de forma automatizada, sem intervenção humana. Outro segmento que tem utilizado muito a inteligência artificial são os carros autônomos. Então, em diversos países, os carros autônomos ou carros inteligentes, eles já estão em fase de teste. O Google já está testando um carro autônomo, a Tesla, o Uber. Todas essas empresas já estão fazendo testes de carro sem motorista. Então, como esse carro dirige sem a necessidade de um motorista? Geralmente, o motorista, ao entrar no carro, ele define o trajeto, ou seja, qual o destino final. O carro começa a entrar em movimento e ele vai fazendo uma série de cálculos ao longo do caminho. A trajetória que você quer seguir, se tem outros carros ou animais na pista, se tem sinais, placas de trânsito, todas essas informações elas são captadas em tempo real por uma série de sensores presentes no carro. Essas informações são processadas em tempo real pela inteligência artificial que manda os comandos adequados ao carro. Virar à direita, virar à esquerda, seguir, parar, desviar. Nós já temos exemplos de carros da Tesla que conseguiram prever um acidente antes mesmo que aquele acidente acontecesse, por meio de cálculos matemáticos que foram feitos
e que previu que o motorista não ia conseguir fazer uma ultrapassagem em tempo hábil pela velocidade que ele estava. Alguns modelos vendidos no Brasil, apesar deles não serem totalmente autônomos, eles já vêm equipados com inteligência artificial para evitar que o carro saia da faixa, para evitar que uma colisão ocorra quando o motorista está distraído e o trânsito para de uma vez. Então, por meio desses sensores, o carro toma uma decisão em tempo real e aciona o freio para evitar uma batida ou evitar que, se a batida ocorra, ela seja mais grave. O setor agrícola também tem utilizado muito as máquinas autônomas no sentido de dar agilidade na colheita. Essas máquinas elas são computadorizadas e programadas para realizar a colheita, além de cruzarem as informações da colheita que está ocorrendo com as informações de tempo, para saber se elas devem prosseguir ou não a colheita. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre inteligência artificial e suas aplicações práticas no nosso dia a dia. Nós vimos o tanto que a inteligência artificial tem facilitado a nossa vida por meio da junção de diversas tecnologias e processamento de dados. Mas essa tecnologia ela traz também desafios. Não só a inteligência artificial, todas as tecnologias trazem consigo também desafios. Nós teremos o desafio de privacidade, quem vai estar usando os nossos dados e de que forma. Nós temos também o desafio da diminuição de postos de trabalho, que, por exemplo, os carros autônomos podem trazer. Então eu deixo aqui essa reflexão para que possamos já ir pensando em soluções para resolver esses problemas quando eles chegarem. E se você quer entender um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre tecnologia e o reflexo dessas tecnologias na transformação do mercado de trabalho, eu deixo aqui para vocês a indicação de 2 livros da Martha Gabriel. O primeiro desses livros é esse aqui, Você, Eu e os Robôs. Nesse livro, a Martha fala muito sobre inteligência artificial e sobre as mudanças sofridas no mercado de trabalho por meio da introdução de todas essas tecnologias. Ela fala também muito sobre o mercado de trabalho e sobre como não ser substituído por um robô. E eu acho muito interessante que a Martha Gabriel diz que a forma de você não ser substituído por um robô é não agir como um, ou seja, não fazer trabalhos repetitivos e sem reflexão. Outro livro bem interessante da Martha Gabriel, para quem quer entender principalmente sobre inteligência artificial, é o livro Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, onde ela faz uma reflexão sobre a inteligência artificial com uma linguagem bem simples, para que todas aquelas pessoas que não são especialistas da área da tecnologia possam entender o caminho da inteligência artificial e as mudanças que essa tecnologia vai provocar no nosso dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo que aborda audiovisual e tecnologia, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo para você ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo.